E a Universidade Federal de Minas Gerais fez aquele levantamento de chances de título, né? Que sempre tem. Daqui a pouco tem a do rebaixamento também que eu vou passar. O Botafogo, que tinha 60,1%, agora tem 35,2% de chance de título. Em seguida vem o Red Bull Bragantino com 32,3%, o Palmeiras com 25,4%, o Grêmio com 5,1%, o Flamengo com 1,5% e o Atlético Mineiro com 0,4%. E aí a gente separou, nossa equipe aqui maravilhosa, os próximos jogos de cada um desses que ainda lutam por o título. E aí eu vou passar rapidamente e no final vocês vão falar quem é que tá melhor ou pior. O Botafogo tá aí, líder, 59 pontos, aquele jogo atrasado contra o Fortaleza, e a sequência é a seguinte: Grêmio em casa, Bragantino fora, Fortaleza fora, Santos em casa, Coritiba fora, Cruzeiro em casa e Inter fora. O Palmeiras, vice-líder, tem os mesmos 59 pontos, mais um jogo a mais, e aí vai enfrentar o Flamengo fora, o Inter em casa, o Fortaleza fora, o América em casa, o Fluminense em casa e o Cruzeiro fora. O Bragantino vem em terceiro com 58 pontos e um jogo a menos também. Então os próximos jogos serão contra o São Paulo fora, Botafogo em casa, Flamengo fora, Inter fora, Fortaleza em casa, Coritiba em casa e Vasco fora. O Grêmio está em quarto com 56, vai enfrentar o Botafogo fora, Corinthians em casa, Atlético Mineiro fora, Goiás em casa, Vasco em casa e Fluminense fora. Em quinto vem o Atlético Mineiro com 53 pontos e vai enfrentar Corinthians fora, Goiás em casa, Grêmio em casa, Flamengo fora, São Paulo em casa e Bahia fora. E ainda tem o Flamengo em sexto, também com 53 pontos e um jogo a menos. E vai encarar Palmeiras em casa, Fluminense em casa, Red Bull Bragantino em casa, América fora, Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa e São Paulo fora. E aí, Mili, esses 6 que a gente listou que estão na briga, dá para apontar agora, visualizando esses adversários, e se vai ser em casa ou fora, o que está melhor? Olha, eu vou ficar entre Palmeiras e Botafogo. Eu acho que o caminho do Palmeiras está melhor do que o caminho do Botafogo. Me parece melhor. O Botafogo vai ter jogos mais duros. Olha o Palmeiras. O Palmeiras, tudo bem. Com o Flamengo é jogo dificílimo. Mas depois o Inter não está bem, o Fortaleza não está bem, o América, enfim, está lá na rabeira. O Fluminense meio que, gente, tá, é isso, o ano foi isso, sabe? E o Cruzeiro tá uma lástima. Então, o caminho do Palmeiras é, em tese. Agora, olha do Botafogo. Grêmio, Red Bull, que ainda lutam, né, pelo título. Santos, Fortaleza, tudo bem, não tá bem. Mas Santos, que tá tentando não cair. Curitiba foi, Cruzeiro foi, Inter, sei lá, foi também. Não sei. Me parece, esse começo aí, Grêmio e Red Bull, porque se perder esses dois, gente, meio que acabou com o Botafogo. Nossa, imagina, Rodrigo, perder para o Grêmio já vai deixar a moral muito lá embaixo, que já tá ruim. Não sei para mais para baixo para onde que vai, né? Porque na sequência que vem de resultados, a moral já tá muito embaixo, deu para ver no rosto ali. Eu vou discordar da Mili só pro Fortaleza, eu acho que fora de casa é um jogo bem difícil, hein? O Fortaleza ainda tá brigando. Não é um time que perdeu ali a Sul-Americana, mas deu uma recuperada, e ele ainda está brigando ali para tentar chegar numa pré-Libertadores. Eu acho que às vezes é um jogo complicado, mas eu acho a tabela do Botafogo mais complicada do que a tabela do Red Bull e do Palmeiras, que talvez são os dois que estão mais próximos ali, principalmente porque o Red Bull, apesar de ter o Flamengo e o Botafogo, ele pega o Botafogo em casa, né? O Flamengo ele pega fora, mas ele pega o Botafogo em casa. E ele tem ainda a vantagem que o São Paulo vai ser na Vila Belmiro e não no Morumbi, né? O São Paulo não tem jogado bem fora de casa. Ele deu uma sorte aí, que é coisa de sorte de tabela mesmo, dessas coisas que andam para frente e para trás. Eu acho que o Red Bull tem um caminho interessante aí, que se é menos pressionado do que todos os outros, é uma possibilidade, viu? O Red Bull só depende de si mesmo. Se ele consegue um resultado bom contra o São Paulo, vai jogar decisivo ali contra o Botafogo, talvez já na frente. Você imagina o nível de pré, jogando em Bragança, aquele jeito que ele joga pressionando ali no campo rápido. Acho que o Bragantino tem uma chance de título, sim, aí, além do Palmeiras. A nossa chance de likes é que tá baixa, hein, gente? Vamos melhorar isso, por favor. Agora, dos que a gente falou, qual que tá mais difícil? O Flamengo é o que mais enfrenta adversários do G6, só que faz os jogos contra Palmeiras, Bragantino e Galo no Maracanã, Rodrigo.
Então, porque teve aquela questão do jogo atrasado do Red Bull, e por isso que tem essa sequência no Maracanã. Só que, surpreendentemente, o Flamengo tem sido melhor visitante do que um time jogando bem em casa. Ele está perdendo muito ponto no Maracanã. Então, vai ter que mudar essa realidade, porque ele, eu acho que é o melhor visitante do campeonato, mas perdeu jogos assim, Inter e São Paulo, empatou jogos contra reservas. Ele não tem tido no Maracanã um desempenho, se ele conseguir mudar essa realidade, emplacar aí uma vitória. Hoje, assim, se você olhar para a torcida do Flamengo, provavelmente ela não está achando que ela tem um grande chance de título, mas como tem um jogo contra o Palmeiras na quarta-feira, se conseguir um resultado positivo, eu acho que pode virar esse ânimo, digamos assim. Mili, Palmeiras e Flamengo nesse momento, quem que vai passar melhor? Acho que o Palmeiras, pelo menos com o que a gente sabe, com o recorte que a gente tem hoje, o Palmeiras está embalado. A vitória foi definidora, a virada 4-3. Eu acho que isso motiva um time assim, que é de formas que a gente não pode nem imaginar, porque agora tudo passa a ser possível. Alargou o campo do possível. O Palmeiras fez isso virando aquele jogo, né? E na outra ponta desse escopo, o Botafogo fez o oposto, né? Deixando aquele jogo ser virado. Então, tem coisas também, gente, assim, eu sei que eu não quero ficar repetindo isso, porque tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Então, o Henrique falou que ficou motivado porque viu parte da torcida gritando é campeão, não foi? Ou no começo do jogo ou no intervalo. A torcida estava gritando para alguém que ganhou medalha no Pan-Americano. O Lucas Vertem, o Isso. remador do Botafogo. Exato. Então, o Botafogo inventou a contramotivação involuntária. É muito bom. Uma situação inusitada, de fato. Aquilo ali chega a ser inacreditável, de fato. Como é que é contra-motivação involuntária? É perfeito. E a Mili inventou uma palavra, uma expressão aí, neologismo aí. Temos um neologismo aqui no All News, pode registrar aí no All Eyes aí depois. E temos umas piadas muito boas no chat. O Felipe Gonzalez Cabral diz aqui: bom dia, amigos. Eu acho que o Botafogo vai perder por um tiquinho. Eu ri, mas eu acho que o Botafogo não vai perder. O que vocês acham? Mas eu tô assim, em último na nossa enquete. Quem é o favorito hoje a levar o título? O Palmeiras, que embalou 43% dos votos, que é sua escolha, né, Mili? É o Palmeiras. Hoje é o Palmeiras. O Bragantino, mas eu acho que vai ser o Palmeiras. O Bragantino, que só depende dele, vem em segundo, com 34% dos votos. Grêmio, Galo ou Flamengo, um desses três, 13%. E aí Botafogo, que ainda é líder, é o último, 10%. Ninguém mais acredita, Rodrigo. Então, o Campeonato Brasileiro tem essa coisa do melhor time dessa semana, né? É o melhor time do mundo dessa semana, né? Então, se a gente lembrar um pouquinho para trás, o Palmeiras, antes de dar uma arrancada de 5 vitórias, era assim, ano jogado fora, o Abel realmente perdeu a mão, vai ter que mudar tudo e tal, não sei o quê. E aí ele arrancou com 5 vitórias, ele mudou ali o time, achou uma fórmula com os zagueiros, 3 zagueiros ali, o Luan saindo de volante, o Hendrick de novo ganhou vaga de vez no time, e aí tá jogando muita bola, enfim, tirou o Rony, deu uma mexida geral, e aí hoje ele tá nesse estágio. Se a gente for pensar 3 rodadas, a gente achava que o Flamengo estava melhor que o Palmeiras, quando o Tite ali ganhou 2 jogos, logo na entrada, agora com o Tite o Flamengo vai arrancar e tal, não sei o quê. Então a gente tem um pouco dessa síndrome do melhor time do mundo dessa semana. Mas assim, eu acho que é um pouco exagero botar o Botafogo como última opção, viu? Embora esteja nessa viés de baixa e tal, não sei o quê. Parece um pouco aquela campanha do Palmeiras de 2009, né? Que foi líder boa parte do campeonato e de repente deu... E também teve elementos muito parecidos, né? A gente estava conversando outra vez aí com o PVC, que era presidente dando entrevista alucinado, botando culpa na arbitragem, briga interna, enfim, umas coisas... O Botafogo não teve briga interna, mas enfim, clima turbulento, né? Então tem esses elementos, mas eu acho que é um pouco exagero ainda, é o líder do campeonato. Acho que eu vejo o Bragantino e o Palmeiras com uma certa uma posição ali de vantagem em relação ao Botafogo, diante da tabela e das condições do momento atual, mas eu acho que em relação aos outros, o Botafogo ainda tem uma vantagem. Mas calma, você coloca o Botafogo primeiro, então?
Não, eu colocaria o Palmeiras como favorito e o Bragantino na sequência e depois o Botafogo. Mas eu acho que botar o Flamengo, Grêmio e Atlético na frente do Botafogo, eu acho que já é, tipo assim, já transformamos do Botafogo, sabe? Não é isso. Eu acho que ele ainda é um time que é o líder do campeonato, embora esteja nessa fase horrenda e tal, não sei o quê, mas acho que é um pouco exagero botar ele como última opção. Esses outros 3 times eu acho que tem menos possibilidade de título do que o Botafogo. Você colocaria assim também, Mili? Palmeiras, Bragantino e Botafogo? Eu acho que eu ainda colocaria Palmeiras, Botafogo e Bragantino. Porque o Botafogo também depende só dele, o Palmeiras não. Mas eu, assim, é que eu acho que eu estou analisando mais com o coração do que com a cabeça, porque eu realmente não gostaria de ver o Bragantino campeão brasileiro. O Bragantino é um bem-sucedido projeto econômico. Tá certo, até talvez haja espaço para isso, não tenho posição formada a respeito disso, mas tenho posição formada a respeito do que é um clube de futebol. Então, se eu tiver que escolher, eu quero um clube de futebol. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, alguém, mas não. E olha, para eu escolher Flamengo e Palmeiras antes do Bragantino, porque pega muito mesmo isso em mim. Mas projetos econômicos também fazem parte do futebol, Mili. É assim, um projeto econômico, no ponto de vista, se não tiver nenhuma irregularidade, não tem, né? O Bragantino tem um dinheiro legal que entrou no Brasil, comprou o clube, criou um projeto esportivo, está pagando as contas, teve investimento no futebol. Assim, eu sei que na Alemanha, por exemplo, tem muito questionamento sobre o Red Bull, porque eles têm uma cultura muito forte, né? Dessa de que o clube tem que ter uma raiz e tal. Mas eu não vejo problema de ter essa diversidade, de ter um clube que tem esse cenário ali, de ser um clube empresa e que tem uma visão puramente econômica. Se tem todos os clubes assim, talvez me incomodasse. Mas tem um clube assim, se ele está fazendo de forma honesta, regular, não vejo problema. Eu acho que é um bom debate esse, sabe, Rodrigo? Eu não gosto. Eu acho tudo bem, é legal, mas nem tudo que é legal é legítimo. Mas acho que é um bom debate, sim. O que eu acho é que assim é um projeto econômico. Assim, talvez caiba, sim, um projeto econômico como o Bragantino, um ou dois. Mas daí achar que vai ganhar o brasileiro, porque talvez a gente, o Bragantino ganhou, então vamos todos por aqui, por esse caminho. Isso me preocupa um pouco, mas eu entendo que há um debate aí, sabe? Há um bom debate. E há um projeto pra gente até também, né, Mili? Desculpa. Imagina. O que eu tô falando é que eles têm uma lógica esportiva no sentido de, o time joga sempre para frente, marca pressão, a gente contrata técnico sempre nesse sentido, vai buscar jogadores com scout, e esses jogadores com scout são moldados para jogar desse jeito, com gramado rápido. Tem um projeto esportivo pensado, inclusive o diretor anterior que pensou isso, que é o Thiago Scurra, é um dirigente, na minha opinião, muito bom do futebol brasileiro. Eu acho que isso é uma lição para os outros clubes, e traz um paradigma que é positivo. Sim. Eu acho que isso, por exemplo, falta a clubes como o Corinthians. Falta exatamente isso, que é uma filosofia de jogo. E que o Bragantino tem, e isso você tem razão, isso é muito bom mesmo. Mas é uma discussão muito boa, Mili, concordo com você, dá pra gente fazer até uma live sobre isso, incluindo o enquete aí pra galera votar. Eu quero saber também quem que eles acham nessa ordem, né? Se eles concordam com Palmeiras no topo, nessa briga, depois Botafogo e Bragantino ainda não é unanimidade, na sequência os outros 3, né? Agora, a briga contra o rebaixamento também tá cada dia melhor ou pior, né? Dependendo do ponto de vista. Do Goiás até o Cuiabá, a distância de apenas 6 pontos, com 7 times lutando por essas 2 vagas. Com o empate ontem na Vila Belmiro, o Cuiabá ficou com 41 pontos, o Corinthians tem 40, Santos 38, Bahia 37, assim como Vasco e Cruzeiro, que tem um jogo a menos, enquanto o Goiás está com 35. Pelo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, América Mineiro e Curitiba já foram rebaixados. Para as 2 vagas restantes, o Goiás tem 69,1% de chance de cair, o Vasco 36,1%, Bahia 31,4%, Cruzeiro 24%, Santos 21,4%, Corinthians 8,9%, Cuiabá 4,9%, Inter 1,8% e São Paulo 1,6%. E agora, Rodrigo, para quem está mais arriscado? O Corinthians, com esse 8,9%, ainda está entre os com maiores riscos, na sua opinião? E o Rodrigo travou, vou passar a pergunta para a Mili. Vamos lá.
que essa briga pelo rebaixamento está realmente boa, né? Desses times, eu tiraria a Inter e São Paulo. Eu tenho problema com essa... Eu estou ouvindo minha voz 2 vezes, está com um eco para mim. Eu tenho problema com esses percentuais, Domi, porque isso vale se o mundo acabar hoje, né? Porque a partir da próxima rodada já vai mudar tudo de novo. Então eu vou analisar como, começando por como esses times estão jogando. Eu tiraria a Inter e São Paulo. Acho que Inter e São Paulo não caem. Esses dois, América e Curitiba, já foram mesmo. Agora, desse miolo aí, entre São Paulo e Curitiba, quem está jogando pior? Corinthians, Cruzeiro e Santos. Eu vi o jogo do Santos ontem. São 2 horas da minha vida que não vão voltar. Esses 3 times estão jogando para cair. Eu ficaria nesses 3. Acho que Cuiabá vai escapar, porque Cuiabá em casa... O Cuiabá fora de casa também tende a ser forte, né? O Vasco, acho que escapa. Foi lindo o que a torcida do Vasco fez ontem, em São Januário. Quem mais? Bahia começou a jogar. O Rogério deu uma organizada ali. Então, eu me preocuparia com o Corinthians, se eu fosse corintiana, com o Santos e com o Cruzeiro. Agora, acho que o Rodrigo voltou. E aí, Rodrigo, você também está com Corinthians, Cruzeiro e Santos? Eu acho que o Corinthians vai escapar. Eu sei que a Mili está falando ali com o coração preocupado, mas enfim, não acho que o Corinthians vai ficar no caminho, não. Minha visão, eu acho que o Cruzeiro está ameaçado, óbvio, está na zona de rebaixamento, e o Santos tem uma ameaça. O Santos é um clube meio, um time meio, né? Ele tem atuações, às vezes, umas atuações boas, emplaca uma fase ali de 2, 3 jogos, aí depois tem umas derrotas 7-1 e tal, é um clube meio instável, né? É meio imprevisível o que vai sair do Santos, né? Mas eu acho que está ameaçado, sim. Então, Santos, Cruzeiro, o Cuiabá também acho que está meio escapando. O Vasco, eu sempre achei que o Vasco tinha bola para sair, mas aí, fazendo essa análise aqui, eu estou praticamente jogando o Santos e o Cruzeiro ali para trás, né? Porque senão alguém vai ter que cair nessa brincadeira, né? Tem o Goiás também. Acho que ainda está disputado, eu tiraria um pouco o Corinthians e o Cuiabá, acho que esses vão escapar. Os outros estão ali no bolo, eu vejo o Vasco jogando melhor deles. Então, Santos e Cruzeiro, na sua opinião? Não tem o Goiás, né? Então tem ainda o Bahia e tal. Tem todos esses 4 times, eu acho que são mais instáveis. Ainda não excluo também a chance do Vasco, não, mas eu acho que ele tá jogando melhor dentre os outros, né? O Bahia também, desde que o Rogério chegou, acho que deu uma melhorada, né? Eu acho que o Santos e o Cruzeiro estão jogando um futebol pior do que os outros. Não dá para dizer que vão cair, porque o Santos tem tido essa instabilidade. De vez em quando o Soteldo encaixa, ganhou do Flamengo, tinha ganho outros jogos, às vezes, meio imprevisíveis ali. Então, vai depender um pouco dessa imprevisibilidade. O Cruzeiro não, ele está jogando mal constantemente, né? Tô anotando aqui, tá? Pra gente poder lembrar depois e cobrar vocês. Desculpa. Aquela espirradinha para pedir likes. Obrigada. Qual